Olá, tudo bem? Está começando mais um Aconteceu Comigo, um podcast onde a gente conta histórias e experiências sobrenaturais que acontecem com a gente, acontece com você, acontece com os participantes desse programa e que muitas vezes nos assustam ou nos aquecem. Chegue mais perto e venha para se aquecer neste medo. Eu estou aqui, em volta da fogueira, quentinha, crepidante, já segurando a mãozinha de Dona Juliana Pousilacqua para ouvir alguns relatos. Tudo bem, Ju? Olá, meu povo, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem na medida do possível e preparados para passar aquele medinho gostoso, né? Como diz Dritchek, vamos contar histórias de suspense gostoso, terror gostoso e eu já tô animada já. E para ler esses relatos, chamar o demônio e fiscalizar a faxina de quem está ouvindo esse podcast agora. Rafael Jacaúna. Olá, pessoal. Lembrando que você que tá me ouvindo no ônibus, eu sei, não adianta olhar pros lados agora. Eu tô te vendo. Ih, rapaz, cuidado aí, hein? Olha pela janelinha do busão, hein? Cuidado. O pessoal fica me marcando no Twitter falando: caraca, o Jacaúna disse, você aí que tá varrendo. E eu estava varrendo, né? A pessoa, meu Deus do céu, tá varrendo. Estava varrendo de verdade. Ai, é isso. É sobre isso. E você que está chegando agora, muito obrigada pelo play, né? Neste podcast, a gente lê relatos de experiências sobrenaturais, aqueles acontecimentos sem explicações, misteriosos, que são enviados por nossos ouvintes, né? E aí a gente comenta com muito respeito, muito carinho, e sempre sai um comentário de alguma coisa que a gente ou passou, que alguém conhecido da gente passou, enfim, a gente sempre traz algo também novo, né? Mas, se você quiser participar, é muito fácil. Você vai fazer o seguinte, você vai enviar o seu relato para contato@mundofreak.com.br e já lá no campo do assunto, você vai colocar o título da sua história e colocar, entre parênteses, aconteceu comigo, que assim você facilita o trabalho das nossas pauteiras belíssimas, tá bom? Obviamente que pode ser anônimo a tua história, não tem problema, mas se você quiser, coloca seu nome, a sua cidade. E a gente também pede, por gentileza, que você escreva que você autoriza a divulgação e uso da sua história, tá bom? Então, vamos para as histórias, porque hoje eu tô precisando me esquentar um pouco nessa fogueira que tá meio frio, né? E eu começo aqui com uma história de título A Mão que Afaga. Olá, me chamo Camila. Conheci o Mundo Freak há pouco tempo, mas já me tornei muito fã e admiro o trabalho de todos. Ouvindo o Aconteceu Comigo, tomei coragem de compartilhar 2 histórias reais que até hoje me marcam muito. E acho que é importante ressaltar que sou ateia. Uma certa noite eu fui dormir, quarto escuro, silêncio, uma noite comum. Tenho mania de dormir com a porta fechada, algo que pratico desde que me entendo por gente, se possível até trancada. No meio da noite, desperto, sinto uma presença, aquela que você tem certeza que está sendo observada, sabe? Com os olhos abertos e com medo, tentei ver o que estava acontecendo com a minha visão periférica. Mas eu estava virada para a parede, de costas, para o outro lado do quarto. Queria tentar olhar para trás sem mexer muito a cabeça, porque estava com medo da presença, saber que eu acordei. O pior aconteceu. Senti uma mão afagando a minha cabeça. Nessa hora eu não sabia o que fazer. Eu travei completamente. Nem gritar eu conseguia. O que era aquilo? Senti essa coisa abrindo meu cabelo, quase como se quisesse ver meu couro cabeludo. Fiquei em estado de choque
e ouvi um apito muito alto no meu ouvido. Logo em seguida, após o apito parar, a mão saiu e a presença partiu. Eu estava chocada, paralisada, na mesma posição até amanhecer. Assim que o dia raiou, a porta, que estava fechada, agora se encontrava aberta. O que aconteceu? Até hoje, não durmo mais com a cabeça exposta. Durmo com ela totalmente coberta. Não que isso vá ajudar em algo, mas eu me sinto mais segura. A outra história é algo que a minha mãe conta. Quando eu era criança, um bebê ainda, ela despertou e viu um homem me olhando no berço, vestido com um sobretudo preto e um chapéu. Ela disse que assim que despertou, o tal homem saiu correndo pela porta do quarto. Acordando meu pai no mesmo momento, ela saiu correndo para ver se estava tudo bem comigo. E eu estava, mas até hoje não sabemos quem era esse homem. Como disse, eu não acredito muito nessas coisas, mas aparentemente esses eventos gostam de mim, mas somente quando eu estou dormindo. Gente do céu, que pavoroso esse primeiro relato dela, essa situação. É uma parada que parece que ela tem um encostinho que acompanha ela desde bebê, né? Pois é. E que afaga a cabeça, gente. Pelo menos é um afagar, vai. Pelo menos não tá... sei lá, eu fico pensando, né? O que pode ser pior? Melhor um afagar. Um carinho, né? Poderia arrancar os cabelos dela, né? Seria bem porra. Cara, isso tem ligação, né? Ao meu entender, tem uma ligação direta da mãe ter visto ela ainda bebê. É um homem olhando pra ela. E ela sentir esse afagar, isso deve acontecer. Mais vezes, sei lá, eu recomendaria que você fosse numa magista, numa coisa do tipo assim, porque talvez você tenha alguém que quer o seu bem. Eu acho que te vigia, né? Não sei, um avô, alguém de outra vida. Eu não sei exatamente como funcionam essas paradas, mas eu acho que você tem alguma coisa que tá contigo desde criancinha. E você, Ju, o que você acha também? Pois é, olha, eu acho que muito é bom sempre ter alguém que veja algo por você. Você pode procurar o que você achar que você ficar mais confortável. Se você quiser procurar uma paróquia para conversar com o padre, se você quiser procurar um terreiro de umbanda, enfim. Mas eu acho que precisa ver, porque pelo jeito é uma coisa que está se repetindo, né? Não, e sempre tem aquela presença ali, né? Então acho que seria bacana dar uma olhadinha, né? Porque mesmo que todo mundo pode falar, mas pode ser uma presença positiva, né? Todo mundo fala esse tipo de coisa. Mas até aí a gente não sabe, né? Seria bacana se soubéssemos. Então é sempre bom procurar uma ajuda, viu? Eu também sou super a favor aqui da fala de Jacaúna também. Acho que nunca é demais pedir uma ajudinha. Eu gostei da dica de vocês de ajuda. Eu, a princípio, quando eu tinha lido essa história, eu não tinha pensado exatamente o encosto, sabe? Eu fui muito mais pelo susto, pelo jump scare, sabe? Porque já é assustador aquela situação da gente estar na cama e parece que alguém sentar, né? Sabe esses relatos que a gente sempre... Sim. Várias pessoas passam. Isso já é aquela coisa que arrepia a coluna. Pois. Aí eu pensei assim, quando eu li, eu pensei, nossa... Mesmo quando é fofossusto, gente, cuidado, espíritos, olhe a forma como vocês estão nos abordando, entendeu? Mesmo que seja alguém muito querido, um ente querido que nos ama, que tá ali protegendo, encantado, anjo da guarda. Gente, olha só, você, tipo assim, quais são as cenas, Ju? A mulher sai do banho, tá enrolada, né? Bem filme de terror, tá enrolada na toalha, senta na cama, vai se arrumar e, de repente, do lado, senta... Gente... É de assustar. E aí, quando eu li esse relato, eu pensei isso. Já pensou? Você tá assim parada e de repente você começa a sentir algo puxar, mexer no seu cabelo, abrindo. Ira, olha o susto. Nossa. Sem contar que a dona Camila aí tem uma... Eu gosto de pessoas céticas assim, entendeu? Que a última frase que ela escreve é: como eu disse, não acredito nessas coisas. Mas aparentemente esses eventos gostam de mim. Então, Camila,
O sobrenatural tá aí se você acredita ou não, né? Isso aí tá meio que cagando pra sua posição. Então, a partir do momento que você assume muito que não acredita e ao mesmo tempo você relata coisas incríveis como essa pra nós aqui, então eu fico imaginando as coisas fantásticas que possam acontecer com você e você, por ser cética demais, talvez, possa estar ignorando esses sinais. Então, assim, cuidado, não ignora muito não, procura essa ajuda aí. Ok, não quer dar muito crédito, mas tenha cuidado, porque o encosto bondoso vai virar um encosto maligno é questão de tempo. Pois. Aviso do Rafael Jacaúna, hein? Olha aí. De quem não entende nada de fantasma, mas entende um pouco do demônio, cuidado. Vamos lá, Rafa, para a próxima história? Vamos. Eu ouvi esse relato de um pessoal quando trabalhava na escola. Se chama A Creche. Era 2002 e a pessoa tinha 9 anos de idade e morava em Presidente Epitácio, São Paulo. Ela escreve aqui no relato dela, né? Meu pai trabalhava como guarda noturno de uma creche na cidade, a 4 quadras da nossa casa. Certa noite, ele me chamou e perguntou se eu queria ir passar um tempinho no serviço. Eu disse que sim e perguntei para minha mãe se podia ir, o que ela deixou. Assim seguimos para o local de bicicleta. Então, né, criança, você já vou dar uma opinião aqui. É legal passar um tempo com o pai assim no trabalho e tal, deve ter sido uma experiência interessante. Talvez o seu pai nunca tinha tido nenhum tipo de experiência do tipo, porque se ele chamou você para ficar com ele no trabalho, eu espero que ele não tava te zoando. Vamos ver o resto do seu relato aqui, né? Saímos de casa às 19h30 e no meio do caminho, lembro como se fosse hoje, vi uma coruja cinza em um dos fios da rede elétrica chirriando. Gente, chirriar é o barulho que a coruja faz, supostamente. Eu não sabia, descobri agora. Muito obrigado, Ira. Dizem que quando uma coruja faz o seu barulho, significa que algo ruim vai acontecer. Bem, pelo menos era isso que era dito no interior de São Paulo, fora outros significados ligados ao animal. É assim, coruja piar e ser algo ruim é qualquer coisa, né, gente? Qualquer coisa. Corujas fazem aqui não dizer que o gato miar é porque ele tá com fome. Às vezes é, às vezes não, né? Então, continuando. Logo após a chegada à creche, meu pai encontrou o guarda que já estava lá, do qual ele iria substituir. Eles fizeram o que, de acordo com meu pai, era o procedimento padrão, uma visita ao local. O homem mostrou a creche inteira, como tudo estava, o que meu pai devia prestar mais atenção e o que ele deveria guardar, e etc. Esse tipo de coisa. Ao irem para o fundo do terreno do local, havia uma espécie de pátio, um grande quintal, né? O que imagino que seria onde as crianças ficavam na hora do intervalo. O lugar era repleto de vasos grandes com samambaias e plantas do tipo, e um chão de terra batida dura. De repente, começou a ventar muito no pátio. Até hoje não sei dizer se o vento era somente dentro do terreno ou fora também. Contudo, o vento começou a balançar muito forte os xaxins pendurados no fundo do pátio, o que chamou minha atenção. Enquanto fiquei olhando para as plantas balançarem, houve um barulho semelhante a algo sendo arrastado no chão. Quando olhei para o fundo do pátio, entre os vasos, vi um rosto desenhado no chão de terra. O rosto era bem marcante. Na realidade, não parecia bem ser um rosto, mas sim uma máscara. Na época não entendi de onde era aquilo. Mas, recentemente, tem um comparativo que resume bem como era o rosto. Era exatamente igual às máscaras de um Shinigami, específico que aparece no anime Naruto. Vale ressaltar que o anime em questão não era exibido aqui no Brasil ainda. Isso é verdade, com 9 anos de idade, Naruto... Mas o Naruto já existia, tá, pessoal? O Naruto já existia nessa época aí, provavelmente. Mas a pessoa aí não assistia porque era só nos anime friends da vida que tu pegava anime. Após ver tudo isso, quando fui chamar a atenção do meu pai para também ver aquilo, nem ele e nem o outro homem estavam mais no mesmo lugar que eu. Os dois tinham ido pra frente da creche. Ah, que susto, pensei que você estava no mundo invertido. Voltei correndo desesperado para junto deles. Contei o que vi ocorrido, mas nem ele, nem o seu colega se importaram. Na verdade, riram
e falaram que eu tinha ficado assustado por ter ficado nos fundos sozinho. 2 meses após isso, minha avó paterna morreu vítima de um derrame. Sou ateu, então não acredito em nada disso. Tá bom. Mas ao mesmo tempo, eu sei, ou pelo menos gosto de pensar que sei que aquilo, naquele pátio, não pode ter sido algo que inventei. Tem um desenho aqui de um Shinigami, né? Um demônio. Não é bem um Shinigami isso aqui não. Isso aqui tá mais pra um Oni, né? Tá mais pra uma máscara de Oni do que a máscara de um Shinigami. Mas, interessante. Você tinha 9 anos, né? Um pá de escola. Cara, talvez o desenho estivesse lá de verdade. É que do jeito que você contou, parece que era um rabisco no chão, sabe? Como se as crianças tivessem feito... Se alguém tivesse feito ali com um pedaço de madeira, o pé, alguma coisa assim, feito uma forma. Mas se tivesse colorido e tal, se a tua descrição dissesse que a máscara estava colorida, né, com cores e tal, eu ia falar, aí fudeu mesmo. Mas se for só a imagem do desenho, do contorno do desenho, pode ter sido outro jovem que desenhou isso aí. Mas de qualquer forma, é interessante. Meninos, o que vocês acham? Eu já fiquei com medo quando eu peguei a pauta do episódio de hoje e vi a máscara. Então já vamos deixar muito claro que eu já tinha ficado com medo quando eu tinha visto. Olha, eu quero muito, nesse momento, eu quero muito pensar que a morte da sua vovó não tem nada a ver com isso. Porque senão eu tô muito assustada. Porque aquilo, né, Ju? Se o demônio apareceu pra você e depois da sua avó morreu e tiver relação, a sua avó pode estar no inferno agora. Meu Deus, que isso? Calma, Rafa. Então, eu também vou... Eu tô com a Ju. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. A sua avó está com os anjos no céu. Tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Tem nada a ver. Você é ateu, então você nem vai se importar do que eu falei. Mas tem nada a ver. A máscara, a sua avó ter morrido, tem nada a ver. A sua avó tá em outro rolê, outro contexto. Fique tranquilo. Não, mas eu tô realmente esperando que não seja nada com vovó, porque eu fiquei meio assustada mesmo. E é muito louco, né? Mas isso é uma coisa que, inclusive, quando a gente assiste muito filme de terror, né? De horror, a gente vê mesmo esse lance do mudar o clima, né? Ou fica frio, ou começa a ventar pra dedéu. E aí, quando o Rafa já foi contando, mas aí começou a ventar muito, eu... Não, já estava aqui encolhida. Ainda bem que estava de mão dada com a Ira, pois vou confessar, tô com medinho. Tudo bem que antes que o Otaku me mande mensagem e fale assim, mas Shinigami não tem que ver com o demônio, o Shinigami pode levar pro céu, pro inferno, não sei o quê. Eu sei, tá? Eu sei. Mas como eu não estou no Japão, se o Shinigami vem de tão longe assim, é pra coisa ruim, né? Ele não ia fazer um frete pro céu do Japão pro Brasil, né? Pelo amor de Deus. Bem, eu acredito, né, que o ouvinte tenha vivido essa experiência fantástica, tenha passado por isso, né? E eu acho que ele viveu um dia de vários sinais. Pode ser que essas histórias tenham interligações? Pode ser, mas também pode ser que não, né? Se ele fosse uma pessoa believer, se fosse eu uma pessoa believer, todos esses sinais eu estaria procurando alguma interligação, estaria investigando. Mas como ele é cético, como diz o Rafa, não importa o que a gente fale, né? Porque não vai acreditar mesmo. E tudo bem. Mas assim, realmente, ele narra fatos que aconteceram naquele dia. A coruja chirriando. Então, se fosse eu ir atolar na Ilha Comprida, né, lá no Vale do Ribeira, e passa uma suindara que tem bastante lá, e de repente a suindara piar 3 vezes pra mim, eu já vou ficar, o que você tá agorando aí pra mim? Eu já vou achar que era um sinal, entendeu? Se fosse outra coruja, seria outro sinal, eu já estaria procurando investigar tudo isso. E aí, como a gente falou, o vento, nossa, a temperatura faz toda a diferença, né?
E aí você teve assim, a coruja que piou, o vento estranho que bateu, a coluda que arrepiou, sabe? E aí, de repente, né, você vê essa máscara ali, e aí você já tá todo nesse ambiente transportado para um evento fantástico. Então eu já estaria acreditando que poderia estar interligado. Mas também, Ira, ele tinha 9 anos de idade. Então pode ser que não. Provavelmente... Não, o que eu quero dizer é que provavelmente ele não teria o discernimento suficiente para interligar isso. Provavelmente ele pensou sobre a coruja, a máscara, os sinais, depois que ele ficou maior, entendeu? Pescando nas lembranças, né? Tentando lembrar e aí pegando aqueles flashes e construindo a história, né? Isso, porque 9 anos de idade, eu acho que você passa por esse tipo de coisa e só vai começar a fazer sentido pra você anos depois. E você fala, caraca, naquele dia que eu vi a máscara que marcou esse dia, ele vai recordando o dia e vai lembrando dos fatos. Mas no dia que ele tinha 9 anos, aquilo passava direto. E, inclusive, coruja pode ser alienígena também, tá, gente? Já dizia aquele documentário... É o quê? Aquele documentário Contatos Quarto Grau, com a Mila Djokovic. Ih, é verdade! Excelente, hein? Excelente. O Frate adora esse filme, inclusive. Nossa, coitado. Ele passa longe desse... Se tá passando alguma coisa de televisão, ele sai correndo. Então vamos para a próxima história. Eu vou ler aqui mais uma história de título Vultos Brancos. Quando eu tinha 7 anos, fui tomar banho no quintal da minha avó, com quem moro até hoje. Nossa família era grande e a casa sempre cheia, mas só tínhamos um banheiro, então era comum tomarmos banho no quintal. Esse quintal dava acesso a um barracão, porque a minha avó tinha sido candomblessista, mas hoje é evangélica. Nele havia um quarto no lado direito, onde, quando fui tomar banho, coloquei minhas roupas em uma das cadeiras que estava ali. Quando voltei e estava pegando as roupas, eu vi um vulto enorme, maior que a porta, totalmente branco, parado. Fiquei paralisada de medo e quando consegui me mexer, saí de lá pelada mesmo. Larguei todas as roupas, larguei tudo e saí correndo. A minha mãe tentou me acalmar, dizendo que aquilo era o meu anjo da guarda, mas eu não acreditei. A segunda vez que vi isso, já era um pouco mais velha, estava com 13, 14 anos, e minha avó, então evangélica. Desta vez, aconteceu comigo bem na parte da frente da casa, na entrada do barracão, que havia se tornado uma segunda casa. Do lado do muro tinha um varal de arame, onde percebi que tinha algo branco e estranho se mexendo. Achei que era um lençol. Fui olhar mais de perto, fui chegando e quando eu cheguei, na verdade, era um vulto como aquele de antes. Ele estava todo enganchado no arame, que tinha solto uma ponta, como se ele estivesse tentando pular pelo muro, mas ficou preso. Na realidade, parecia estar até com dor, porque estava todo curvado. Ao contrário do outro, do primeiro, este era menor e mais largo. Fiquei parada e ele virou a cabeça na minha direção, bem rápido, como se só tivesse me notado agora. Meu coração gelou e mais uma vez voltei correndo para dentro de casa. Desde então, nunca mais vi e peço a Deus para não ver porque eu tenho muito medo, a ponto de ficar doente, com febre e tudo mais. No entanto, ainda sinto um pouco de curiosidade de saber o que eram aquelas coisas, ou se era a mesma coisa que vi quando criança. Olha, a gente tem recebido uns relatos de umas aparições assim, com os formatos diferentes, né? Não é a primeira vez que chega o relato assim de vulto branco, todo branco, né?
Neste caso aqui, ela viu como um lençol, mas a gente já tem recebido, né, Ju, assim, tipo, a pessoa com olho branco, cílio branco, chapéu branco, ou às vezes as coisas brancas, né? Sim. Inclusive, eu tava discutindo com o pessoal na live outro dia, na live de terror, sobre isso. Que quando as pessoas chamam de vulto, mas o vulto supostamente seria escuro. E aí quando aparece um vulto branco, o pessoal, não, mas isso não é vulto, é outra coisa. Aí eu falei, gente, é o nome dado para esse tipo de situação. Vulto é quando passa algo assim que você não consegue identificar perfeitamente, independente se o bichinho é branco, se é preto, se é de luz, se é escuro, a gente chama de vulto, é meio genérico. Então quando fala o vulto branco é interessante porque dá uma impressão talvez de... Sabe aquela fumaça de manhã que sai da boca da pessoa quando tá muito frio? Então, parece um corpo dessa fumaça, né? No geral é translúcido, muitas vezes é translúcido, e ele passa de forma meio despercebida. Enquanto o vulto tradicional, o vulto preto, o vulto escuro, ele lembra muito aqueles fantasmas do filme Ghost, do Outro Lado da Vida. Lembra, meninas? Aqueles que vêm no final buscar um Vem vilão. do chão, né? Grita, umas coisas esquisitas, né? Exatamente. O pessoal fica colocando sempre que o vulto escuro é algo mais dark, mais das trevas. O vulto claro pode significar mais coisas. Mas, no geral, o vulto de cor mais escura é o que causa mais terror, né? O vulto branco, ele passa, muitas vezes, de forma mais light na impressão das pessoas. O que você achou desse relato, Ju? Nossa, eu tô ficando, os relatos de hoje estão me deixando muito, talvez a palavra seja hipnotizadas, né? Mas concordo com o que o Rafa fala. Às vezes, por falta de vocabulário, a gente denomina vulto, né? Porque, cara, como é que a gente vai explicar um negócio desse, né? Porque, olha só, né? Eu achei muito bonitinho, né? Curioso que a mãe falou assim, é um anjinho da guarda. Ah, passou aqui, é um anjinho da guarda, né? E isso me lembra muito também aqueles lances, né? O Rafa, ele fala mais sobre isso, inclusive, né? Esse lance de UFO, de ET e tal, que como cada civilização ou cada um de nós no nosso tempo, né, interpreta as coisas, né? Então, às vezes a gente tem o mesmo, digamos assim, fenômeno em vários locais do mundo, e aí as pessoas, elas interpretam isso de formas diferentes. Primeiro pelo horário cultural e depois, quando, né, você leu, a minha mãe tentou me acalmar dizendo que era o anjo da guarda, eu dei uma risada aqui, ainda bem que eu tava mutada. Eu dei uma risada aqui muito sincera, né? Porque assim, tipo, olha, se a gente viu, é porque é o anjo da guarda, menino, não se preocupa, tá ótimo, tá tudo bem. eu meio que vi essa mãe falando assim, não, é o anjinho da guarda, fica sussa, não tem nada demais não, né? Aceita. Exato. Então, eu acho muito engraçado como que a gente vai tentando dar forma pra uma coisa que não tem, né? Como que a gente explica isso? É a mãe experiente, querendo tirar do coração do filho uma coisa que não tem controle. Vai falar o que pro menino? Vai deixar o menino mais com medo ainda? Olha, é uma criatura que a gente não tem cuidado, não tem como cuidar, não sabe qual é a intenção. Então, atenção, nunca durma. Vai falar isso pra uma criança? Não, né? Fala, olha, é anjo da guarda, que é nosso bem. E ela, no coração dela, torce que sim. Tanto é que depois, né, ela mesmo diz que ela pede a Deus pra nunca mais ver isso, pra ela não se assustar, porque ela tem medo. Tadinha. Eu acho que a forma como aconteceu, né, sabe, me lembrou uma outra situação. Sabe filtro dos sonhos, quando pega alguma coisa? Eu imaginei, sabe, que nem tipo assim no filtro dos sonhos, alguma coisa assim. Porque a gente tá falando também de um ambiente, de um espaço mágico muito poderoso. Então você imagina que bateu nas proteções ali, sabe? Porque ela falou que estava tentando pular um muro e caiu bem num varal de arame, sabe? Eu fiquei imaginando, foi um espaço de candomblé, então já foi um espaço santificado, consagrado. Mesmo hoje ela estando em outra religião, ainda assim ela faz da casa dela um espaço sagrado. Então você imagina o quanto de proteção essa mulher não colocou dessa casa e de repente o vulto foi pego, sabe? Que dentro de uma armadilha, assim.
Exatamente. E é aquela coisa, né? É feito pra isso. Pegou, é feito pra isso, e é isso aí, pessoal. Vamos continuar, né? E aí eu vejo muito esse lance de mãe que viu alguma coisa muito horrível, e aí fala pro filho, não, tá tudo certo, é o anjinho da guarda, não se preocupa. Proteção. Exatamente, viu o negócio, né? Pra não assustar a criança, porque é aquela coisa, né? Tudo bem, você não vai ficar mentindo pro seu filho, mas assustar à toa, melhor não também, né? O Kal-El, por exemplo, tem uma história pessoal, que o Kal-El, ele teve um período que a gente morava junto ainda, eu e a Tabata identificamos que ele tinha medo de lobo. Não sei porquê, né? Nunca assustei ele com papo de lobo, ele não lembro ter visto nenhum filme especificamente que um lobo era maligno nem nada, mas ele tinha seus 4, 3 aninhos, ele tinha muito medo de lobo. Ele dormia, acordou 1 ou 2 vezes muito assustado com o lobo e não queria dormir sozinho, dizer que o lobo ia vir pegar ele. E aí, meu filho sempre teve amigos imaginários, mas sempre amigos imaginários muito conhecidos, né? O Saitama, o Sonic, né? Sempre amigos imaginários assim, de desenhos, né? O Robin, né? Sempre coisas assim. Aí um dia eu falei pra ele assim, Kal-El, o lobo não vai te pegar, Kal-El. Fica tranquilo. Aí ele, pai, mas o lobo vai vir. Aí eu falei, se o lobo vier, o papai tá aqui. Aí ele, mas se você tá dormindo. Eu falei, a mamãe também tá aqui. Mas a mamãe também tá dormindo. Eu falei, mas sabe quem nunca tá dormindo? Porque ele é o homem mais forte do mundo. Aí ele, quem? Aí eu, o Saitama. Aí ele me olhou, o olho dele brilhou assim, ele. Então se você e a mamãe estiver dormindo, o Saitama vai me proteger. Eu falei assim, igual no desenho. Ele não mata todo mundo com um soco só. Aí ele, falei, então pronto. Fica tranquilo. E aí o medo dele foi sumindo. Ele falava, o lobo veio essa noite, pai, mas o Saitama me ajudou. É isso. E aí ele parou de ter medo de lobo. Então eu não tô mentindo pro Kal-El. Ele já não tinha um amigo dele imaginário? E eu vou falar o que pra ele? Não, Kal-El, olha só, o lobo vai vir e vai te matar. Eu vou falar o que pra ele? Ó, o Saitama não existe. O lobo vai te devorar. Não, vou pegar a realidade da criança e vou mostrar pra ele. Você empoderou o Kal-El. Você falou, você tem poder, você tem um amigo muito brabo que vai te ajudar. É isso. Eu gostei dessa solução, amigo. Fica aí pra todos os pais e mães aí a diquinha. E aí, o amigo imaginário do Kal-El é o Sonic e o Saitama. É muito bom. Excelente, amigo imaginário, hein? Vamos então pra próxima? Bora. Vamos lá. Bom, vou ler para vocês um relato agora da Júlia, minha quase xará, que se chama Premonição. Então vamos lá. Meu nome é Júlia e eu adoro... Ai, gente, toda vez que eu leio Meu Nome é Júlia, eu lembro daquele meme da garotinha. Meu nome é Júlia. Júlia, um beijo pra você. Estou imaginando você falando assim comigo, Júlia. Mas enfim, isso é só nervoso, porque eu sei que essa história vai ser treta, mas vamos lá. Meu nome é Júlia e eu adoro vocês, minhas companheiras de faxina aos sábados. Ai, Júlia, tamo junta demais. Que eu também uso podcast pra faxinar e é isso, pra lavar louça, porque passa o tempo mais rápido. É isso, Ju. Que bom que você está nos dando a honra de ser a sua companhia. Tenho 2 histórias pra contar e uma não tem ligação com a outra. Mas antes de começar, é importante falar que eu cresci em uma família bastante sincrética. Eu sou catequizada, mas eu também cresci frequentando centros espíritas. E depois de adulta, cheguei a conhecer terreiros de Umbanda e também aprendi a ler tarô. Eu sempre fui muito habituada com a famosa sensação de déjà vu, sabe? Só que os meus são com sonhos. Basicamente, eu tô vivendo uma vidinha feliz, contente. De repente, a fala de alguém, uma sucessão de acontecimentos, a combinação de um pensamento com um acontecimento, ou a sensação de um espaço despertam o "Ih, já sonhei com isso". Sempre que acontece, eu tenho a sensação de ter sonhado há pelo menos uns 2 anos antes com aquilo. Às vezes até mais tempo. São sonhos e mais sonhos com um fundo parecido, como se fosse um arquétipo de história que fica se repetindo, mas com vários roteiros diferentes. E uma bela e tranquila noite eu estava dormindo, muito que confortável, aconchegada na minha cama. Não demorei muito e logo o sonho começou.
Nesse sonho, eu estava andando com o meu avô materno em uma das calçadas da avenida que fica próxima à casa onde eu cresci. Nessa avenida existe um grande cemitério bem padrão. Muro branco, alto, com uma entradinha sinistra e bizonhamente silencioso. Porém, no sonho, quando chegamos no lugar onde o cemitério fica, embora eu ainda soubesse que era um cemitério, existia no lugar apenas um grande gramado verde, com uma única árvore no centro. Nesse momento, o meu avô ficou desesperado e pulou no gramado. Ele saiu correndo e eu fiquei chamando por ele. Quando eu consegui alcançá-lo, ele estava debaixo daquela única árvore, chorando, inconformado, e repetia: "Ele era tão bom, eu não acredito que isso aconteceu." Tentei falar com ele, mas ele não respondia. Quando prestei mais atenção no local, ali havia um túmulo, daqueles túmulos padrões de concreto, mas a tampa estava desencaixada. Quando eu olhei para a foto, eu vi um menino de uns 17 anos, ruivo, magro, com cabelo cacheado. E aí eu acordei. O sonho não me assustou, só me fez ficar com isso na cabeça, matutando. Enquanto eu me arrumava para ir para a escola, eu perguntei para minha mãe se tinha alguém ruivo na nossa família. Dei a descrição do menino que vi na foto. Ela pensou um pouco e falou que tinha um primo dela, sobrinho do meu avô, que era assim quando era adolescente. Mas naquela época ele já devia ter seus 40 ou 50 anos. Eu nunca conheci essa parte da família, pois eles moravam em outro estado. Ela me perguntou o porquê, e aí eu contei o sonho. Sem grandes preocupações, segui meu dia, esqueci disso. Mas minha mãe resolveu ligar para o meu avô, depois que eu saí, para saber se havia notícias desse primo. Não havia. Ok. Quando chego em casa, já no final da tarde, a minha mãe me fala: "Júlia, hoje às 3 horas da tarde, aquele meu primo morreu assassinado na cozinha da casa dele por causa de uma confusão com um cunhado." Eu demorei um tempo para processar a informação. Nunca tinha acontecido nada assim, nem aconteceu de novo. Ainda bem. Ela e meu avô ficaram muito impressionados com o meu sonho, já que ambos souberam dele pela manhã e esse parente distante só morreu à tarde. Naquele tempo eu ainda frequentava o centro espírita. Eu não lembro direito se cheguei a contar para o dirigente do centro sobre o que aconteceu, mas no fim da sessão, quando os espíritos mentores falam sobre o trabalho do dia ou com as pessoas presentes, dando orientações, um deles falou para mim que esse era o jeito que eles tinham encontrado de me fazer ficar lá, porque eu estava pensando em abandonar a religião. Tudo bom, entidade? Vamos... Então, entidade... Tudo bem, né? Eu sei que nós humanos somos uns merdinhas. Tá, vamos lá. Nós somos. A gente duvida de tudo. A gente quer encontrar explicação em tudo. Eu sempre lembro do Jacaúna falando: "Não, isso aí é desnível. Mexeu esse negócio aí do lado? Não, é porque é desnível." Desnível. Isso aí é desnível, né? A gente é cara de pau. A gente não quer acreditar nas coisas. Mas... poxa vida, a entidade podia mandar, eu não sei, se a gente combinasse com as entidades, assim, no maior respeito a entidades, mas se a gente combinasse com as entidades, tipo, você me manda, não precisa mandar os 6 números da Mega, me manda 4, que aí já ganha uma grana, você já ganha uma grana, não precisa ganhar muito, né, não precisa movimentar uma grande energia, mas você já me manda uns 4 numerozinhos, eu já sei que você tá me dando um sinal que é pra eu continuar ali fazendo aquele rolê da religião. Ai, não manda mensagem ruim. Já ajuda os 4 números, né? Me ajuda a te ajudar. Poxa, se você ainda fizer isso por mim, você vai estar me ajudando aqui neste plano a ter mais dinheiro, a fazer... Poxa, eu vou tentar conversar direitinho com a entidade. Não manda essas coisas... chateado, que a gente fica chateado, né? Por mais que a gente não conheça, eu imagino a pessoa falando: "Caraca, eu sonhei com uma pessoa que eu nem conhecia e, putz, essa pessoa morreu, bicho." E olha, aqui nesse caso, né, da Júlia, morreu em que circunstâncias, né, meu povo? Foi assassinado, pesado. Achei pesado. Pesadíssimo. Né? Isso é telefone sem fio, tá ligado? Era pra mensagem ir pra um parente da pessoa vítima do assassinato, caiu na casa da Júlia. Eu acho, e eu vou falar pra vocês, eu já contei essa história em algum lugar, eu não me lembro onde,
Mas eu já fui telefone sem fio de Exu, tá? Já fui telefone sem fio, sonhei com também não conheci a pessoa. Sonhei com uma amiga minha, que inclusive faz muito tempo que eu não falo com ela. E nós estávamos num lugar, e só tinha um monte de mulher. Nós estávamos num lugar e, de repente, ela ficou com a fisionomia totalmente diferente, agarrou a minha mão, eu já agarrei a mão da pessoa que estava do meu lado, a gente fez meio que um cordão ali, só da mulher, num só coração. E aí... As moiras ali... Porra, e aí eu comecei a ouvir. Você precisa falar pra ele que se ele não parar de usar droga nesse nível, vai acontecer uma coisa muito ruim. Ele precisa parar, ele tá exagerando demais, ele vai se matar em breve, ele vai se matar. E é amigo dela, e ela mesma apontava, a voz dela tava diferente, não era a voz dela, e ela apontava pra ela mesma. Aí lá vai eu, no dia seguinte, amiga, desculpa te incomodar, eu não sei se vai fazer sentido, mas eu sonhei assim, e tava pedindo pra falar que você tem um amigo que tá, tipo, abusando, e aí eu não vou falar, mas ela me deu uma descrição física, tá? E essa pessoa tá abusando da droga, e se essa pessoa não parar agora, tipo, ela acha que ela tá só se divertindo, mas se ela não parar agora, ela pode morrer. E aí essa minha amiga falou, puta que pariu, desculpa, eu tenho real um amigo assim, eu vou conversar com ele. E quando ela contou depois que quando ela foi interpelar ele, né, quando foi conversar com ele inclusive tava doidão. E ele confessou pra ela, tipo, realmente eu tô usando muita droga. Não sei o que aconteceu, não sei se ele recebeu o recado ou se ele continuou usando droga bagarai, mas eu recebi um telefone sem fio, amigo, então às vezes cai no número errado, bicho. Não sei, eu achava que com o celular ia melhorar essas coisas, né? Mas acho que não. Não, parece linha de metrô, sabe? A história da Júlia com a sua história, linha de metrô, assim, astral, sabe? As coisas acontecendo, movimentando. Avisa dali, avisa de lá e de repente, epa, que isso? Exatamente. Então, às vezes cai, sei lá, às vezes cai no número errado. Mas aí eu fui lá e fiz o meu papel. Falei, eu vou falar. Se não fizer sentido, tudo bem. Foi só um sonho da minha cabeça. Mas pelo jeito fez, né? Você já passou a mensagem, que era a sua missão. Exatamente. Né? Não sei se eu espero que essa pessoa esteja bem hoje, inclusive. Caraca. Esse negócio de sonhar e você reparar que tá sonhando é muito legal, né? E sonhos repetidos eu também já tive vários, principalmente quando eu era adolescente. Jovem, adulto, adolescente, eu tinha 2 sonhos muito recorrentes. 3, mas 2 eram mais longos e aconteciam uma vez por mês, pelo menos. Eu tava subindo um prédio correndo, e tinha um imenso crocodilo / jacaré, não sei exatamente o que era, atrás de mim. E era um prédio muito alto, com uma escada em espiral dessa tipo de escada, de lance de escada de prédio, só que a escada era em espiral. E eu subia e eu tinha que correr alocadamente, e ao chegar lá em cima eu tinha que pular do prédio, assim como John McClane pula no final de Máquina de Duro de Matar. Tinha que pular lá de cima. E aí era legal porque eu lembro que eu sonhei várias vezes. Aí os primeiros sonhos, o jacaré me pegava. Depois, eu ia cada vez mais alto e ele me pegava. Depois, eu conseguia sair na cobertura do prédio. E aí o jacaré me pegava. E aí eu comecei a sair na cobertura do prédio e pular do prédio. Aí o jacaré não me pegava mais. E eu sonhei várias vezes que ao pular do prédio, eu caía. Ao pular do prédio, eu não batia no chão, eu acordava. E até que ao pular do prédio, eu saí voando. E aí eu parei de sonhar com isso. Nunca mais sonhei. E meu outro sonho recorrente era que eu voava. Eu tava, sei lá, andando e eu voava, só que eu tinha que ter concentração pra ficar voando. E aí toda vez que eu desconcentrava, eu caía. E aí quando eu concentrava, eu levantava voo, ficava nessa assim. Essa eu sonhei várias vezes, mas essa do crocodilo, o jacaré me perseguindo, eu sonhei muitas vezes, dezenas de vezes com isso, dezenas de vezes. Foi muito, muito doido isso. Olha, Rafa, baseado na minha única experiência individual vivendo em registro, na minha bolha, da minha situação, posso dizer pra você que sonho voando é quando a criança tá crescendo. Tanto é que o meu trauma, trauma de escola era, porque eu quase não sonhava com isso, eu era mais baixinha da turma. Olha o bullying! E aí as outras crianças viviam sonhando que elas estavam voando e elas estavam crescendo.
Então, ó, gente, sonhar que você tá voando, você tá crescendo. Que mancada. Me falaram que sonhar... Sabe aqueles... todo mundo já teve esse sonho. Vamos ver se vocês já tiveram muito. Quando você cochila no sofá e você sonha que tá caindo e você acorda naquele... caralho, o que tá acontecendo? Com reflexo, né? Isso, você acorda num salto. A minha mãe falava que esse sonho era que tava crescendo. Ela, toda vez que você acorda isso aí é porque você tá crescendo. Olha que Mas loucura. ela dizia que esse sonho especificamente, desse... Sabe, eu dormia muito no sofá vendo televisão com minha mãe, vendo novela... E aí eu pegava naquele sono e de repente eu caía. Aí minha mãe, tá crescendo, né? Tá crescendo. Caiu de novo, né? Aí era isso. Bonitinho. E o Rafinha lá sonhando que tá crescendo. Assustadaço, coração batendo a 1000, assim, caraca, eu tô crescendo na força do ódio, meu Deus. Eu parei de sonhar. Muito tempo que eu não sonho. Que pede agora, hein? Que pede 2022, né? Parei de sonhar. Quem sonha? Quem sonha hoje em dia? Tá difícil, da Brasil 2022 está difícil de usar. Pois é. Você, ouvinte, se você tá sonhando, tem aí uma história de sonho, você tá sonhando, você tá conseguindo sonhar? Manda pra gente, porque, ó, nesse Brasil 2022 tá doído, hein? Tá doído pagar esse preço. O negócio tá muito feio, né? Ai, mas eu espero que pelo menos, né, enquanto nós estamos aqui te acompanhando, assim como a Ju, que a gente acompanha na faxina, não sei como é que nós estamos te acompanhando aí, né? Como você senta aqui ao redor da nossa fogueira, se você tá indo pro trabalho, se você tá voltando, se você tá fazendo, né, ouvindo a gente no seu home office. Eu nunca vou esquecer aquele moço que nos escreveu falando que era vigia noturno, trabalhava sozinho e ouvia Aconteceu Comigo e Mundo Freak. Eu falei que esse aí é brabo. Esse é brabo, porque ele trabalhava sozinho num prédio, ele era segurança na madrugada e ele ouvia tanto o Mundo Freak quanto o Aconteceu Comigo. Então, aliás, me perdoe não lembrar seu nome, mas um beijo aí pra você. Não importa de onde você esteja nos ouvindo, espero que estejamos sendo uma companhia pra dar uma aliviada nesse sentimento de Brasil 2022, né? Excelente, excelente. É isso aí. Fogueirinha tá quente, tá tudo bem, tá tudo nos esquemas. Notícias boas virão. Notícias boas. Você que tá me ouvindo, 2 dias depois, até 3 dias depois que você ouvir esse programa, você vai receber uma notícia boa. Olha lá! Pode me marcar. Profetizou, hein? Olha aí, mandou na vida do ouvinte. Sapatinho de fogo. Se você for uma pessoa boa, uma pessoa que faz o bem pro próximo, e está ouvindo esse programa, daqui a no máximo 3 dias, receberás uma notícia boa. E depois que fizer isso, me marque na rede social, no Instagram, no Twitter, e me avisa qual foi. Compre as minhas camisetas. Boa! Boa, Ira, boa. Olha, boa. Faça a sua oferta comprando as minhas camisetas. Jaca Freak Store. Compre suas camisas de Jaca Freak Store, porque o pessoal, Ira, reclama. Ah, não tem camisa do Mundo Freak, eu queria camisa do Mundo Freak. Agora tem! Então sua oportunidade chegou. Tem não só as camisas do Mundo Freak, como tem outras 40 estampas pra vocês. Então, canecas e camisas variadas. Vai lá, jacafreakstore.com. Inclusive, ó, vou dar uma oportunidade aqui. Quem estiver ouvindo esse programa agora, promoção relâmpago, eu acabei de pensar. Ó o demônio. Quem estiver ouvindo esse programa, até o final de setembro, tá? Coloca aí, ó, Comigo 5, você vai ganhar 5% de desconto, tá? No ato cumulativo com qualquer outra promoção que a loja já tenha. Comigo 5. Pode colocar lá que você vai ganhar 5% de desconto no ato da sua compra. O gerente enlouqueceu. É hora de comprar na loja do Jaca. E aproveitando, Jaca, que você já está fazendo o seu jabá, vamos aproveitar nos despedindo. Continua fazendo jabá, fala das suas redes sociais, dos seus projetos para nós. Onde que nós podemos te encontrar, te seguir? Ah, dona Juliana e dona Ira, as redes sociais são muito importantes para nós aqui do Mundo Freak, para mim, para dona Juliana Ponzilago, para todos os membros aqui que participam, que você gosta, que você é fã, porque através das redes sociais nós conseguimos trazer cada vez mais programas, mais conteúdos. E com essa movimentação nas redes sociais, o apoio de vocês, conseguimos, claro, expandir o projeto cada vez mais. Então, nos siga nas redes sociais. A minha rede social, Jaca Freak, Jaca
Freak, igual o site. Você pode procurar no Instagram, pode procurar no Twitter, que estou com muitas postagens, principalmente o Instagram, meus stories sempre são movimentadíssimos e pode chegar lá e você também ficar por dentro de novidades. Por exemplo, fiz uma live recente com o Lucas Balaminuti falando de Operação Prato, queridaço, foi maravilhoso. Vamos ter live especialmente com Juliana Ponzilacqua, falando sobre assuntos inusitados, dicas amorosas, amorzinho, beijos, sexo e tudo mais. E também já tem uma live aí prevista com a Jay sobre crimes. Você tá escutando isso hoje? Talvez já tenha perdido já a live da Jay e do Lucas. Mas acompanhe a partir de agora as redes sociais para não perder mais nenhuma novidade. E Juliana Ponzilacqua, quais são as suas redes sociais? A gente levanta a bola. Muito bem, meu povo. Vou aproveitar aqui este gancho de jaca. Sigam nas redes sociais. Gancho de jaca? O gancho. De jaca? O gancho do Jacaúna. Jaca. Gancho de jaca. Que gostoso. Deve ser ruim. Mas vou aproveitar vou mudar então. Ai, meu Deus. Esta oportunidade, que já esse chamado de jaca. E aí, vou falar pra vocês, se você quiser me seguir nas redes sociais, eu sou a Juliana Ponzilacqua, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no TikTok, você me acha como @_Ponzuzu, tá bom? Com Z de zebra, tá bom? E se você quiser, também está muito convidade a aparecer lá no meu canal da Twitch, twitch.tv/Ponzuzuju, porque já tinha Ponzuzu, pegaram o meu... Eu fiquei chateada. Pegaram o meu user lá. Mas é isso, tá? E Ira, e você, meu amor, onde podemos te achar? Quais são suas redes sociais? Conta pra gente onde a gente pode conversar com você, falar sobre, né, aconteceu comigo e outras coisitas más. Além daqui, você me encontra nas redes sociais como Ira Croft. É só colocar tanto no Instagram quanto no Twitter, Ira Croft. E aqui, nessa fogueira quentinha, gostosa, né, Ju? Cheia de medo, cheia de susto. Ai, muito bom sempre estar com vocês aqui nessa fogueira, porque o medo legal é o medo que a gente divide, né, com os nossos micos. Então, é muito sempre gostoso estar com vocês aqui. Muitíssimo obrigada, Jaca, por contar pra gente também as suas experiências. Ira, você também, muitíssimo obrigada. Estamos terminando esse programa, mas não esqueça, a gente tá sempre por aqui, não aconteceu comigo, e sempre esperando você com um espaço reservado ao lado aqui de nós, na nossa fogueirinha. Tchau, tchau, meu povo. Tchau, tchau.